Essa palavra poderosa, amém? Que Deus abençoe vocês. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor? Aleluia! Vamos ficar em pé e aplaudir ao Senhor, né? Amém? A Ele toda honra, toda glória, louvor, adoração, exaltação. Ele é o único. Nesta noite nós estamos aqui por causa dEle, amém? Por causa dEle. Aleluia! Tudo por Ele. Tudo por Ele, amém, queridas? Glória a Deus. Podemos assentar. Ele tem nos resgatado, né? Ele tem nos transformado, tem nos restaurado. Tem feito isso na sua vida? Amém? Fala uma pergunta para a pessoa que está do teu lado. O Senhor tem te restaurado? Tem te transformado? Né? Tem te lapidado? Que isso é o melhor, né? Ser lapidado pelo Senhor, pelo amado das nossas vidas, né? Que isso é privilégio, isso é bênção. Temos alguém nos visitando pela primeira vez? Amém, que bênção, glória a Deus. Tem mais? Não, só ela? Amém, Deus abençoe, querida, você é bem-vinda nesta noite, tá? E nós recebemos você com muita alegria. No final, a equipe do Boas-Vindas vai estar falando aí com ela. Quem trouxe? Foi você, Jé? Isso. Aí depois encaminha ela para a equipe, amém? E obrigada a presença de todos vocês. Que bênção, né? Poder estarmos juntas mais uma vez. Está chegando a nossa conferência em novembro, hein? Amém, mulheres? Vão se preparando aí, né? Presta atenção. Fala aí para a pessoa que está do teu lado. Ó, não pode ficar distraída. Quem não se envolve? Isso aí, muito bem. Então, afinadas, né? Glória a Deus, aleluia. Cadê a pastora Beth? Está aí? Por onde? Cadê a pastora Beth? Chame ela aí. Rapidinho. A pastora Beth escreveu o testemunho dela esses dias atrás. Alguns dias atrás, aí meses. Mas foram tantas coisas. E eu quero aproveitar para ela dar o testemunho dela. O que o Senhor tem feito na vida dela. E o Senhor tem sido fiel na nossa vida. Louva ao Senhor. Estou de casa nova, gente. Ô, glória! Aleluia, né? Falando, estou construindo, né? Estamos. E é tão especial, né? Você entrar, né, num novo tempo na sua casa, mudança, né? Sabe que mudança é comigo mesmo. Se você quiser alguma estratégia, é só falar comigo, que eu vou te dar todas as dicas de você fazer uma mudança rapidinho. 17ª mudança, né? E isso é tremendo. O Senhor vai trabalhando na nossa vida. Fala para a pessoa que está do teu lado, Deus tem mudanças para fazer na sua vida. Amém? Beth, sobe aqui. E as mudanças, né, muitas vezes nós não queremos, né? E muitas vezes são muitas bagunças, mas é importante, amém? Então vai se preparando aí para a palavra. A Beth, eu falei para ela, se você escreveu o testemunho da sua... que agora ela é proprietária, gente. E ela havia escrito, e aí uma coisa e outra no culto e não deu tempo. Então nós estamos na reunião de mulheres, falei, hoje a pastora Beth vai contar aqui rapidinho. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. A paz de Deus para todos. Amém. Então, Deus ele faz muito mais do que aquilo que a gente esperamos, né? Eu fiquei muito tempo, né, trabalhando no salão. A pastora me pegou de surpresa, porque eu coloquei para ela ler e ela me colocou aqui. Já tem bom tempo. Tem 28 anos que eu trabalhava nesse salão. Né, de cabeleireiro, eu trabalhava com meu irmão. Foi um tempo precioso, né? O tempo que eu tive ali, eu sempre honrei, sempre obedeci aquilo que era colocado, né? Mas tudo tem um tempo determinado na nossa vida, né? E eu creio que o tempo, e muitas vezes é aquilo como eu coloquei no testemunho, né? A gente muitas vezes ficamos ali presa e com medo daquilo que o Senhor tem.
mas às vezes o Senhor ele nos empurra, né, para algo novo. E isso aconteceu na minha vida, porque eu já estava há 28 anos trabalhando com meu irmão, né, ali naquele salão, e só que já eu sentia que já não era mais o tempo de ficar ali, né? Eu sempre falava para a pastora, pastora, não estou conseguindo mais, eu acho que o tempo meu ali está acabando, né? Está acabando o tempo. Só que eu era muito acomodada, sempre fui uma pessoa muito acomodada, sempre tive muito medo de dar um passo, né? Em tudo na minha vida foi assim. E só que e Deus ele faz isso com a gente. Quando a gente não dá o passo, ele fala assim: peraí, que você não vai fazer, não, eu vou te empurrar. E Deus permitiu uma situação, né, onde meu irmão pegou e falou para mim que ia fechar o salão. Ele falou assim: eu não quero mais, vou fechar o salão. Para mim já deu. Aí eu fiquei assim desesperada, né, porque eu falei assim: mas Deus está falando para mim ir. Só que como eu não fui, né, ele falou assim: vou fechar essa porta, quero ver se você não vai. E eu tive que ir, né? Mesmo assim, ainda eu fiquei um tempo trabalhando para um rapaz que foi uma bênção, né? Ele abriu a porta lá, eu fiquei 4 meses com ele. Mesmo assim, eu vi que não era aquilo ainda, né? Onde aí eu continuei orando, e aí eu falei com a minha amiga, já estava chamando a minha amiga, que também é outra, que é a Rafaela, né? E a gente também, aí conversei com ela, e aí nós resolvemos abrir o salão. Né? E tem sido uma bênção. O Senhor ele tem trabalhado ali, tem trazido pessoas naquele lugar, e eu tenho trabalhado. Eu falei assim: meu Deus, eu já trabalhava, mas agora estou trabalhando muito mais, né? E Deus tem honrado. Então eu quero falar para você: não tenha medo daquilo que o Senhor tem. Se Deus colocou algo na sua mão, né? Se foi de Deus, ele falou com você, não tenha medo, siga e faça exatamente aquilo. Seja obediente. Eu obedeci a Deus, né? Demorei. Mas eu acho assim, que tudo tem o seu tempo. O tempo que eu tive lá com meu irmão foi uma bênção também. Muitas pessoas também foram alcançadas. Sempre eu falava da palavra de Deus para as pessoas. E o meu tempo lá acabou. E agora Deus tem um novo tempo na minha vida. Né? E tem sido bênção lá. E vão lá conhecer. Glória a Deus, né? Eu falo sempre: gente, obedece a Deus. Se você está ouvindo ele falar, você já cai logo. Vê que vai, né? Já deita logo e obedece. Porque senão o empurrão vai ser bom, né? E aí você vai ter que fazer. E a bênção da Beth, trabalhando com esse rapaz, é que quando ela falou: olha, não vou abrir o meu salão, e ele pegou e ele falou: compra todas as minhas coisas. Né? E ela levou tudo equipado, as coisas, e pagou a precinhos camaradas, né? E Rafaela. Então, é o novo de Deus. E é o tempo do Senhor, né? Amém, queridos? Eu sei que vai chegar o tempo que Deus vai falar: agora acabou essa porta. E não adianta chorar, né, Beth? Mas o Senhor tem o tempo determinado para todas as coisas. E nós vamos ler isso, amém? Daniel, capítulo 2, versículo 20. Abra sua Bíblia, ou você trouxe sua Bíblia? Tem trazido sua Bíblia? Amém, gente? Glória a Deus, porque nós não sabemos, né? Traga a sua Bíblia. Nós não sabemos. E compra a Bíblia. Se você não tem, compre, né? Não fique só com a sua Bíblia aqui, porque de repente pode acontecer alguma coisa e você não ter como ler mais a sua Bíblia aqui. E aqui você não, né? Não permitiu que a Bíblia entrasse aqui na sua mente. E aí como é que você vai fazer? E se não tiver mais Bíblia para comprar, não adianta vir perguntar para mim, que eu não vou emprestar a minha. Brincadeira, né? Mas é muito importante nós termos a Bíblia, amém, queridas? É muito importante, porque ali é um manual que a gente tem, né? É muito especial. Deus deixou. Então procure ter a sua Bíblia, procure ler a sua Bíblia, procure estudar a palavra de Deus, amém? Daniel capítulo 2, versículo 20 diz assim: dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Amém, queridas? A palavra de hoje para nós é inverno, tempo para aperfeiçoamento. Inverno,
Ponto. Tempo para aperfeiçoamento. Eu vou pegar um pouquinho a carona daquilo que o pastor falou domingo. Uma coisa, né, o que o Senhor trouxe ao meu coração. E o pastor colocou, né, propósitos proféticos. Domingo. Foi isso? Amém? A palavra toda, né? Ela tem muitos momentos proféticos. Nós olhamos para o Velho Testamento e há ali muitos momentos proféticos, muitos propósitos proféticos que os homens de Deus colocavam e no Novo Testamento nós vimos o cumprimento disso. Então o pastor trouxe isso, colocando para a sua vida, que você precisa entender o que Deus tem para você. Deus tem um propósito na sua vida, mas existem momentos proféticos que você precisa estar atento para você agir em cima disso. E esses momentos proféticos, muitas vezes, são momentos difíceis. E esses momentos difíceis, que seriam problemas que nós estamos enfrentando, ele é o quê? Não é problema. É o quê? Um aperfeiçoamento de Deus na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos estar dispostas a isso. Amém, queridas? O Senhor nos chama a isso. Então, inverno, tempo para aperfeiçoamento. O que é, né, aperfeiçoamento? Tempo para melhorar. Amém? Inverno é um tempo para você melhorar. Inverno é um tempo para você obter um nível além. Inverno é um tempo para você subir de nível. Fala para a pessoa que está do teu lado, vamos subir de nível. Amém? Amém, queridas? Quem gosta de inverno aqui? Inverno no natural. Olha, né? O inverno todo mundo diz que fica mais chique, fica mais elegante, né? Dá para disfarçar as gordurinhas, porque você põe um monte de roupinha, né? No inverno natural, é muito bom. Mas o Senhor tem essa estação para nós na nossa vida. Então aqui, Daniel fala, né? Que bendito seja o Deus de eternidade a eternidade, porque dele vem a sabedoria e o poder. Tudo vem dele. E é ele quem muda o tempo e as estações. Amém, queridas? Deus que muda o tempo na sua vida. Não adianta nós querermos mudar as coisas. Não existe uma chave para você estar vivendo um tempo e você falar assim, não quero, muda. Até existe. Você fazendo a sua vontade. Você fazendo do seu jeito, né? Da nossa maneira, da nossa possibilidade. Mas, sendo o tempo do Senhor é bem melhor. Diga, o tempo do Senhor é bem melhor. Então ele é o dono do tempo e das estações nas nossas vidas. Há estações para você estar, né, feliz, celebrando, amém? Há estações para você estar guerreando, há estações para você estar descansando, amém? Quantas já viveram isso? Parece que está tão maravilhoso, puxa, que delícia. A pastora Edna falou, né, na nossa rede passada, ô Senhor, quando veio a notícia do câncer no pastor Emerson, né? Mas Senhor, eu estou fazendo tão bonitinho, tudo tão direitinho, o que é isso? Eu não estava esperando por isso. Mas são coisas profundas que Deus tem para nós, amém, queridos? Seguindo aqui, ele fala, ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então significa o quê, amadas? É sempre ele. Amém? Sempre ele. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, no dia que o pastor estava falando aqui, e eu louvando ao Senhor. E eu quero que você entre isso no seu coração. Por maiores que sejam as lutas que você esteja vivendo, os questionamentos, as situações, as lágrimas que você derrama muitas vezes, né? As incertezas, por maiores que sejam, olhe para o Senhor e entenda, Deus está nisso. Amém? Deus está nisso. Em nome de Jesus. Confie, Deus está nisso. Porque Ele ama você. Porque você é uma filha amada. Porque você é muito especial. Eu estou olhando ali para a Simone, me lembrando um momento difícil da Simone, né, Si? Uns momentos de depressão. E parecia que nunca ia acabar, né, Simone? Falava, Jesus, o que nós vamos fazer? A pastora Edna
Nessa época você trabalhava com a Simone, né, pastor Ed? Com a Simone? Na Drica? Antigamente. E aí a Edna falava da Cia, a gente já orava por ela. E quando a Cia veio, né, foi todo um tempo, né, Simone? Agora a Simone, o pastor William falou que a Simone é a dupla dele, né? Que eles ficam só assim, fazendo assim, né? E Simone, ela é extravagante mesmo, ela não quer nem saber. Então, você sentou do lado dela, você se prepara, que se você não tiver afim, você vai ter que ficar afim. Vai ter que dançar, né? Vai ter que agir. Por quê? Porque havia um peso, uma tristeza, trevas. Mas Jesus é a luz. E aqui fala, né? Ele está ali, ele revela o profundo e escondido. E ele conhece o que está em trevas. E ele é a luz. E ele quer trazer isso para a nossa vida. Ele quer fazer com que nós venhamos desabrochar, com que nós venhamos florescer, com que nós possamos cantar, né? Independentemente do inverno. Tem um versículo que fala, o tempo de cantar chegou. Amém, mulheres? Amém. O tempo de cantar chegou, né? Tá difícil aí? O tempo de cantar chegou. Tá difícil? O tempo de dar glória a Deus chegou. Tá difícil? O tempo de falar aleluia chegou. Mas, pastor, eu vou dar glória a Deus do quê, né? Eu vou falar aleluia do quê? É esse tempo aí. Amém? Porque é o Senhor, não é um fantasma. É o Senhor. É o Senhor. E o inverno, né? É um momento assim tão complicado. O inverno, eu digo espiritualmente. E aqui, Daniel, ele coloca que Deus é aquele que está no controle. É Deus que quer conduzir isso que você está vivendo. Amém? É Deus que remove e Deus que estabelece. Deus que remove e Deus que estabelece. Eu me lembro quando nós viemos de Mato Grosso e tinha uma canção e falava isso, né? Ele estabelece reis e também os faz cair. E o Senhor me mostrava inúmeras situações, inúmeras causas que era Deus realmente que estava no controle. Que Ele permitia que aquilo estivesse daquela forma e de repente Ele mudava tudo. O pastor esses dias, não me lembro se ele falou, e tem um texto da palavra que fala quando o profeta disse, né, estava acontecendo um momento muito difícil em Samaria, uma fome profunda, e Deus tinha falado que ia acontecer. E de repente o profeta falou, amanhã vai estar tudo diferente. Amanhã é quando, gente? Domingo, né? Amanhã é domingo. Né? Amanhã, que é domingo. Amém? O seu amanhã. O que você está esperando o amanhã? O seu amanhã. E o profeta falou, amanhã vai estar tudo diferente. E o servo dele falou, mas nem que Deus abra a janela do céu. Isso é impossível. Jamais. E o profeta falou para ele, vai acontecer, mas você não vai usufruir. Você não vai viver o que vai acontecer amanhã. E o Senhor nos chama para isso. O inverno, queridas, para você amanhã vai mudar. E você precisa crer. Amém? Amanhã, porque hoje você já vai viver amanhã. Hoje você, nesse momento de inverno, você já vai viver aquilo que você está esperando. Amém? E aconteceu, no outro dia Deus mudou a chave, os inimigos tiveram que fugir e o povo de Deus tomaram posse de tudo, veio a prosperidade. Só que o povo de Deus, quando viu a abundância do arraial do inimigo, eles saíram todos correndo para pegar as coisas. E o servo do profeta estava na porta da cidade. O que aconteceu com ele? Foi pisoteado e morreu. Então ele não viveu. Fala, Deus tem para mim o melhor. E eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou viver. Amém? Você tem que decidir isso. Nós decidimos isso. Amém? Nesse tempo todo, né, 39 anos de casado, eu estou vivendo agora a minha casa. Aperfeiçoada, né? Quem já foi lá, viu? Tem várias coisinhas assim, mas isso daí vai ficar para o anticristo, deixa ele, vai para lá, não tem problema nenhum, né? O importante é que Deus, e se ele também não quisesse fazer, está tudo certo, porque o primordial é a vida dele na nossa vida. Amém, queridas? Isso é o primordial. Nós precisamos estar com nossos olhos no Senhor.
Então, o Senhor, Ele remove e estabelece. Nesta noite pode ser que Ele está removendo alguma coisa da sua vida, ou Ele está colocando alguma coisa na sua vida. Mas você precisa ter essa percepção. Amém? Tenha essa percepção. E aqui, quando Daniel está colocando, né? Ele está colocando aqui que Deus é bendito, Ele é Deus de eternidade a eternidade, Ele é poderoso, Ele é sábio, Ele faz todas as coisas, Ele decide todas as coisas. E a pergunta para mim a pergunta minha para você nesta noite: como você tem visto Deus na sua vida? Como você tem visto Deus na sua vida? Quem é Deus? Ele está acima de todas as coisas? Como você tem visto Deus, né? Como você está vendo a situação, a estação difícil que você está passando? Quantos estão passando a estação difícil aqui? Levante sua mão. Amém? A estação difícil também vem para nós acertarmos as coisas, né? Eu estava falando com a Ana Mota, nós estávamos lá na cozinha hoje, os jovens tiveram a visita de uma equipe da igreja Edificando, e eles chegaram pela manhã, tal, então estavam todos ali, e as meninas estavam fazendo comida, nós estávamos ajudando. E aí eu falando com a Ana e falando sobre o IP. Quem gosta do pé de IP? IP amarelo, né? IP roxo, IP rosinha, branquinho. E vocês já perceberam, aqui na igreja tem um pé de IP. E no outono, as folhas dele estavam super verdes, lindas. Você fala, nossa, que árvore maravilhosa. Só que agora no inverno, as folhas estão ficando feias. Está secando. No inverno. Para quê? Na primavera vai dar o quê? Flores. E quem estabeleceu isso? Deus. E quando nós olhamos para aquela árvore, né? Você vê essa... Pensa, uma árvore tão linda, com as folhas tão maravilhosas, como que ela vai ficar seca e feia? Porque as folhas caem e ela fica seca. A árvore fica seca, não parece com nada. Mas a flor é maravilhosa. E eles plantaram muitos ipês, né? Pela avenida aí. Então, dependendo do lugar quando você passa agora na primavera, né? É lindo aqueles ipês rosas, amarelos. Que magnífico. Fala, olha que visão, que Senhor é maravilhoso. Que prepara para nós, né? Amém? Então o IP, no inverno que era para ele estar, né? Assim, de forma diferente, ele se prepara. Porque as outras coisas da primavera, como que no inverno vai se preparar para dar flor na primavera? Como é que você está seco para na primavera vir uma coisa tão linda? Não dá, né? Mas o Senhor, Ele determinou isso para ele. E Jesus, quando se deparou com aquela árvore, com a figueira, Ele olhou para a figueira era para ela estar com fruto, só que ela não estava dando. Ele falou, não, você não está servindo, eu não fiz você para isso. Como você não está fazendo o que eu fiz para você, então eu vou você vai secar. Então, queridas, nós precisamos estar fazendo a coisa certa, no momento certo, e mesmo no inverno. Amém? Mesmo no inverno, nós precisamos dar frutos. Precisa extrair de nós o bom perfume. Precisa extrair de nós a alegria, a gratidão, a admiração por Deus. Independentemente do que você esteja vivendo, Deus está trabalhando. Talvez você não está vendo isso. Talvez está difícil. Talvez você olha e fala, Senhor, eu já vivi muitos invernos. Muitos invernos. E eu me lembro um inverno que eu estava vivendo. E eu levantava nas madrugadas e a minha canção era aquela canção Esperança do Diante do Trono. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é te adorar. E eu cantava para o Senhor. Amém? As feridas, a canção fala, quando as feridas, né, estão falando muito forte, muitas vezes esse inverno seu, as feridas estão profundas, estão sangrando em você. Esse inverno seu, você está se questionando, Senhor, por que isso? Eu não mereço isso. Senhor, eu não estou entendendo isso.
Senhor, eu não quero isso. Senhor, não, alguma coisa está errada. Não podia ser desse jeito. Eu não queria dessa forma. É o Senhor. Amém? É o Senhor. E eu me levantava todas as madrugadas e eu colocava aquela canção e eu falava, Senhor, eu estou aqui. Não estou entendendo nada. Os sonhos parecem estar tudo frustrado. Parece que não vai acontecer nada, mas eu estou aqui porque eu confio em Ti. Porque eu sabia quem era esse Deus. Amém? Quem é este Deus? E há invernos, amadas. O normal do inverno são 3 meses, né? Certo? Cada estação são 3 meses. Mas há invernos que duram 6 meses. Há invernos que vão 1 ano. Há invernos que vão para 2 anos. Mas é o tempo que? Inverno. Um tempo para aperfeiçoamento na tua vida espiritual. Amém? Se você já passou dos 3 meses, está no 6º mês, está no 12º mês, está no 20º mês, continue se fortalecendo no Senhor. Amém? Porque Deus está trabalhando. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo, porque Ele é fiel. Parece, né, que não tem beleza nenhuma nisso que você está vivendo. Parece que, né, o negócio está muito feio. Está sem graça de tudo. Mas é o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 10, versículo 22. João 10, versículo 22. João, ele faz questão de dizer aqui, no versículo 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Então eles estavam em festa, estavam em celebração, um momento. E aí João coloca, era inverno, e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. E Jesus respondeu, eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Aqui, eles estavam questionando Jesus, e era inverno, né? Estava festa, uma celebração, e Jesus foi passear lá. E eles começaram a questionar, não, realmente você é Ele? Porque parece que não é. Está tudo virado. Não está acontecendo nada. E ele falou, eu já falei, mas vocês que não estão crendo. Amém? Realmente é o Senhor o Deus da minha vida. Realmente é o Senhor o Deus dos meus filhos. Realmente o Senhor é o Deus do meu casamento. Realmente o Senhor é o Deus dessa situação que eu estou vivendo, dessa enfermidade, desse momento difícil da minha vida. Realmente é o Senhor. E Ele fala para você, é sim, sou eu. Mas é você que não está conseguindo crer. Você que não está conseguindo me conhecer. Porque as minhas ovelhas me conhecem. Amém? Você tem conseguido conhecer a Deus nos tempos de inverno? Ou invernos que você já passou, você conseguiu ver? Porque existem coisas nas nossas vidas que nós vamos passar e de repente nós não conseguimos romper. E aí lá na frente vai vir um pouquinho mais difícil, né? Muitas e muitas vezes nós falávamos a Beth, né? Muda, né? Beth, muda, Deus tem coisas melhores, vamos, né? Não que era ruim trabalhar com o irmão dela, mas nós sabíamos que Deus queria levá-la para o novo. E ela não conseguia crer, né? Ia, mas não ia, ficava na dúvida, na incerteza, no questionamento.
Até que chegou o momento que Deus falou, não, eu vou ter que forçar esse negócio aqui. Né? Amém? Então, amadas, Jesus falou para eles, eu sou, mas vocês não estão conseguindo crer. O tempo de inverno na nossa vida é para nós crermos mais. É para nós irmos além, ao nível mais profundo de intimidade com Ele. A um relacionamento mais profundo. Não é uma coisa superficial, não é uma coisa rasa, amadas. Porque esse aperfeiçoamento nos leva a entender que Ele é o dono das nossas vidas. E que é a vontade dEle. E muitas vezes parece tão legal, né? Falar, é a vontade de Deus. E aí eles falam, não, então... Mas, gente, a vontade de Deus, Ele fala assim muitas vezes, toma a sua cruz e me siga. Se você não morrer, né? Não deixar tudo para trás e vamos. Quando Ele se deparou com o jovem rico, e Ele falando com o jovem rico, o jovem falou, não dá. Ele falou, tudo bem, não dá, fica em paz, segue o seu caminho, segue a sua vida. Esse inverno, para nós sermos aperfeiçoados, queridas, Deus está chamando, vem, eu não quero que você siga sem mim. Eu não quero. Vem para os meus braços, descanse em mim. Eu tenho muito mais para você. Há coisas profundas para você. Há coisas ocultas que você não sabe, mas eu sei, eu estou lá na frente. Vem para mim. Vem para mim. Amém? É a chamada de Deus. Porque Ele é a paz que nós precisamos, independentemente da situação. Amém, amados? Ele é a paz. Hoje a pastora Edna cantou, né? Minha alma engrandece ao Senhor. E o Salmo 63, o salmista fala, minha alma, né? Deus, Tu és meu Deus. Em Tua presença eu quero estar. A minha alma está sedenta por Ti, Senhor. Enquanto eu viver, eu quero falar da Tua bondade. Eu preciso de Ti. Eu tenho sede e fome de Ti, Senhor. Eu preciso. Não estou enxergando nada, não estou vendo nada. Estou chorando sim, né? Mas eu preciso. A minha alma precisa. E a canção foi, minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque com poder Ele tem feito grandes coisas. Amém, mulheres? Você tem enxergado o poder de Deus na sua vida? É Ele que tem feito. E Ele pode fazer muito mais. Mas é da forma dEle. Não é com o nosso olhar. Amém? É com o olhar dEle. Um olhar espiritual. Porque quando nós estamos muito naturais, nós só falamos bobagem, né? Nós só falamos bobagem. E Deus quer nos levar a um nível de maturidade espiritual, amém? Ele quer nos levar além. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Coloca para mim, a Jaqueline. 1 Pedro 3,15 diz, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor na sua vida, no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que você tem. Amém? Então você tem que santificar Cristo, permitir que Ele seja, né, o Senhor realmente de todo o seu coração. Porque quando você for questionada, onde está a tua esperança? Quem é o seu Deus? Você vai ter como falar. Às vezes você nem vai falar nada, só da pessoa ver, fala, Deus é com essa mulher. Amém? Deus está cuidando. Não só pode ser Deus na vida dela. Como que ela está de pé? Amém? Então, nós precisamos permitir Deus sendo o Senhor no nosso coração, ocupar o lugar dele no nosso coração, ser o centro. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, é como Ele quer. Pastor, mas como é isso? Eu não tenho vontade. Nós temos, mas a dele é melhor. Amém? A presença dele é melhor, como diz aquela canção, né? Tua presença vale mais,
Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. A presença dele vale muito mais. O apóstolo Paulo, né, deixou tudo para trás. Falou, eu quero a presença dele na minha vida. Eu quero a direção dele para a minha vida. E é tão lindo, se você não tem lido as cartas de Paulo, leia. Leia as cartas de Paulo, né? Ele escreveu Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, 1º, 2º, Romanos. Queridos, é tão importante você ler. E ele, muitas vezes, ele fala, eu estou sentindo de ir para tal lugar, eu gostaria, só que o Espírito Santo está me impelindo para me fazer outra coisa. Outros momentos, pessoas falavam para ele, não vá para lá, para esse lugar, que você vai passar tribulação. Ele falou, olha, você está dizendo isso, mas Deus falou e eu estou sentindo que é para mim ir para lá. Teve até visão, né? Olha, você não vai lá porque eu vi você com as mãos amarradas, você estava algemado. Ele falou, imagina, eu vou sim. Se Deus está falando que é para mim, eu vou. Se eu vou ficar gemado, se eu vou ficar preso, se eu vou ficar o que for, eu vou. Porque eu sei que Ele que está nisso. Amém? Ele que está nisso. Então, essa esperança, né? Nós temos que revelar para as pessoas, apresentar a razão da nossa fé para as pessoas. E nós só conseguimos apresentar a razão da nossa fé nesse inverno, nós nos prostrarmos nesse aperfeiçoamento. Hebreus capítulo 6, versículo 1, o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu, amém? Mas ele coloca aqui, né, no capítulo 1, 2, ele vai falando, ele falou, olha, eu queria falar tanta coisa importante para vocês, eu queria, né, falar muito, liberar muito para vocês, mas não dá, porque vocês ainda não são maduros. Vocês não estão entendendo ainda. E mulheres, se Deus não nos aperfeiçoar, muitas coisas nós não vamos conseguir entender. Muitas coisas nós não vamos usufruir da forma que Ele tem. Porque Deus não tem filhos prediletos. Amém? Deus não tem filhos prediletos. Você é única. E o que Ele tem para você é para você. Você pode não querer, mas é teu e está determinado. Amém? Está determinado, é para você aquilo. E às vezes eu tenho uma coisa, tenho dificuldade. Quando eu comecei a morar com o pastor, e o Senhor trouxe uma palavra para mim, eu fiquei naquela palavra e ponto final. Amém? 39 anos de casados, 1 ano e meio de namoro e noivado. E há pessoas, né, que muitas vezes Deus está dando a direção e a pessoa fica perdida. Perdida. Eu me lembro que a primeira crise, né, foi, acho que a gente tinha uns 4 meses de casados, e aí ele falou, não, nós somos diferentes, vamos separar. Eu falei, pode parar, que separar, menino, você está entendendo, né? Amém? Eu tinha 20 anos. Nada de separar, não. Porque eu sei o que Deus falou. E é namoro, noivado e casamento. Até minha sogra, você não foi lá, lembra, avó? E a avó foi, acho que foi no casamento da minha irmã, Clotilde, depois a avó foi lá comigo. Não, eu vou lá catar meu filho pelas orelhas, o que está acontecendo? Não foi assim, não. Estamos brincando, né? Nós brincamos muito. Amém? Se Deus colocou, esteja atenta. E eu tinha 20 anos, gente. Eu não tinha pessoas para me ensinar, a gente não era desse jeito, né? Hoje, que é tanta coisa, né? Tantas experiências. Você tem na internet tantos testemunhos, né? Tantas conferências, tanta coisa para você ouvir, para edificar sua fé. A gente não tinha assim. Nós éramos, né? Bem cruas. Mas eu tinha amor ao Senhor. Eu amava o Senhor. Como amo a Ele. E porque eu amo, eu quero honrar a Ele. E como eu vou honrar? Com a minha fé. Amém? Com a minha fé. Olhando para Ele, sabendo que Ele está falando, é isso e acabou. Como Ele vai fazer, eu não sei. Eu só sei que vai ser assim. Amém? É sendo aperfeiçoado. É crescendo. Mesmo gelado. Mesmo sozinha. Parece que você está sozinha nessa batalha, nessa luta, né? O Senhor é o seu Deus. Amém? O Senhor é o seu Deus. Confie nele. Confie, queridas. Em Romanos, a palavra fala, né? Deixa eu ver se é Romanos ou Hebreu. Põe para mim Hebreus 4. Deixa eu ver se é esse.
Hebreus 4:2, eu acho. Eu achava que é Romanos, mas não trouxe proveito porque eu no meio da fé com aqueles... É isso mesmo. Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Então, ele falando que nós recebemos o mesmo que eles receberam, mas a palavra que eles ouviram não trouxe proveito, porque eles não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. E tem uma outra versão que fala que a palavra não fluiu porque eles não misturaram a palavra com a fé. Amém? Porque você pode ler a palavra, você pode ouvir a palavra, mas você precisa crer. Lembra que nós lemos lá? Nós precisamos crer, porque aquilo que nós estamos crendo vai ser, a esperança, as pessoas vão aprender. Você precisa misturar a palavra com a fé. Amém, mulheres? Só ouvir a palavra e falar a palavra igual papagaio? Ou só ter fé e não ter a palavra? Ah, eu estou crendo. Você crê o quê? Não, eu estou crendo. Aí vem a luta, vem a situação, você já abre a boca e fala o contrário. Não pode. Nós temos que viver, O justo vive pela fé. Amém? Pela fé. Então nós precisamos misturar a palavra com a fé. Por isso que nós colocamos versículos para você. Agora você anote isso aí. Põe aí no seu celular. Hebreus 4:2. Eu preciso misturar a palavra com a fé. Sabe quando você põe feijão com farinha e dá aquela misturada e põe uma cebola para ficar melhor? E fica um pouquinho melhor você botar ovo. Não é? Fala aí. A Sandra ama a farofinha misturar com... A gente não tem umas misturas. Ai, gente, que vontade, Aí você mistura... O que é isso? A Sandra fala é carijó, Carijó. Depois você pergunta para a pastora Sandra esse prato aí. Ai, o que você está fazendo? Ai, hoje eu estou correndo, eu fiz um carijó. Carijó é uma mistureba aí, tá? Amém? Então vamos dar uma misturada, gente. Você está crendo, você está, Senhor... Pai, a pessoa está me aperfeiçoando, não estou enxergando nada, mas eu creio. Você pega lá um versículo e põe esse versículo. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é minha luz e a minha salvação, eu não temo, eu sei que Deus vai fazer. Aí parece que não está fazendo, vira tudo, o seu coração começa a palpitar, você fala, meu Deus, não, mas o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é minha luz, você está sendo aperfeiçoada. Amém? Aí você vai ficando forte, igual uma leoa. Daqui a pouco você já está rugindo, como uma leoa. A palavra, você falou, agora você vai ouvir. Você fica aí falando, pois eu que vou falar agora. O Senhor é minha luz e minha salvação. Eu não temo você. O que é isso? Você não está vendo o tamanho do meu Deus? Ele estabelece reis e faz cair. Ele é o Deus do tempo das estações. Se esse não é o tempo, eu aguardo. Porque Daniel falou que ele é o dono do tempo das estações. Então eu aguardo fiel, aguardo com alegria, aguardo cantando, aguardo dançando igual a Simone. Põe os olhos na Simone nos cultos aí, porque você falou, opa, vou fazer esse negócio aí também. Se ela faz aqui, imagina na casa dela, hein? Deve ser, porque lá em casa também. Agora eu sou vizinha, eu tenho vizinha, aí eu tenho que me controlar, gente. Meu filho falou, mãe, por que você não canta um pouco mais baixo? Falou, menino, você não me... Olha, presta atenção, hein? Não vou passar mais uma na sua cabeça, Eu já levanto, já ponho o som. Agora eu tenho vizinho aqui, eu não tinha, Então eu falo, ai meu Jesus, eu me contei, porque às vezes ele está dormindo ainda, e eu estou pensando que eu estou livre, solta, Bela, 7 horas da manhã, 6 e pouco, e a goela mais ainda, Então, tudo no controle. Amém, mulheres? Misturar a fé com a palavra. Não podemos vir por culto, assiste o culto, e às vezes você está aqui, mas não está aqui. Eu aprendi com a minha mãe 2 coisas. Minha mãe falava assim, não, eu quero chegar, eu vou sentar mais para frente, porque eu não gosto de sentar atrás, que fica esse povo falando, levantando no banheiro, querendo beber água, e eu tiro a minha atenção. Esse negócio não dá. Eu vou lá porque eu quero receber. E eu quero saber o que Deus tem para mim. Amém? E outra coisa, ela falava, nossa, eu não quero saber, eu não vou olhar. Aí eu falava, meu Deus, me ajuda a fazer igual a minha mãe. Aí, muitas vezes, a pessoa faz... Aí eu falava, quem
será que está conversando? Aí entra, né? Na igreja que a gente era, a pessoa entrava com o sapato, já escutava o barulho, né? Tec, tec, tec. Aí todo mundo fazia assim. Aí conversando, não é não, Creuza? Não é não, Cecília, Vani? Tá elas aqui para não deixar eu falar a verdade junto com elas. Aí eu entrava e falava assim, não é da minha conta quem está entrando, Senhor, eu estou olhando, eu preciso prestar atenção na palavra, Pai, me ajuda, Senhor. Aí a pessoa falando, Senhor, eu não quero saber quem está falando, não, me ajuda aqui, Senhor, eu tenho que prestar atenção. E eu fui, queridas, trabalhando em cima disso. Então, se eu estiver dentro do ônibus, eu estiver lendo um livro, pode ser o mundo falando do meu lado, que eu não estou nem... A pessoa pode estar falando, pode estar isso, aquilo. Eu não estou ouvindo, eu estou focada aqui, ó. E o Senhor me ensinou. Amém? Então, vem para a casa de Deus, anota, presta atenção, chega em casa, medita. Não perca tempo, porque no inverno você não vai conseguir. O inverno é um tempo difícil, é um tempo solitário, é um tempo que desgasta. Amém? E Deus não quer que você viva o inverno 10 anos. Tem a primavera para você, tem o verão para você. Amém? Tem a calmaria do outono. Então não seja egoísta. Por que você quer ficar sozinha com o inverno? Deixa o inverno para outras mulheres também, né? Vamos dividir. Amém? Em nome de Jesus, misturemos a fé com a palavra. Porque a fé é para não é para você explicar. A fé é para você viver. Tá? Eu creio porque Deus é poderoso. Eu sei que Deus, Ele faz grandiosamente todas as coisas. Eu posso enxergar. E aí vai explicando, né? Está muito lindo a sua explicação. Mas vamos viver isso. Então, fé não é para você ficar explicando e colocando os verbos, advérbios, né? Toda poderosa. Não, é para você viver. Como você vai viver? Debaixo da palavra de Deus. Se nós temos uma palavra, nós temos tudo. Amém? Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. O Senhor falou para ele, entra na arca. Ele entrou. Né? Amém? Foi assim para Noé? Abraão, sai da sua terra. Eu vou te mostrar. Já pensou se Deus falar, Abraão, sai da sua terra. E aí, quando você chegar lá, e depois, não leva seu sobrinho não, porque o seu sobrinho Ló vai para cá, tal, tararararará. Abraão, também não quero que você ouça a sua mulher. Porque ela vai falar assim, 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 aí você... Assim está muito fácil, né, gente? Não é? Nós temos que ficar em cima da palavra. Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, de ti farei, né? O pai de muitas nações. E o nome dele era Abrão. E Deus mudou o nome dele para pai de multidões. E ele falou, mude o nome da sua esposa também. O nome dela era Sarai, para sua ser Sara, mãe de multidões. Amém? E eles não tinham nem filho. Como é que vai ser isso? A palavra. E teve que exercitar a fé. E foi um longo tempo. Amém, queridas? Em nome de Jesus. Então vamos aperfeiçoar a nossa fé. Em nome de Jesus, aperfeiçoa a sua fé. Tem uma parábola da semente, as sementes que caem, né? É lançada, semeada, e tem a que é sufocada. E ela é sufocada por coisas da vida. Se você achar em o texto onde está das sementes, passa aí para mim que eu, na correria, eu não anotei, tá? E aqui, queridas, essa semente que é sufocada com as coisas da vida é um engano terrível. Eva abraçou uma mentira. Eva abraçou um evangelho falso. Deus andava com eles todos os dias, falava, chamava eles pelo nome, toda ao cair da tarde Deus estava ali com eles, mas ela foi e abraçou quem? Um evangelho falso, através da serpente, da voz da serpente. A palavra, a semente na nossa vida, palavra é semente, tá? O significado de palavra é semente, que traz vida. E semente, o original dela, é sêmen. Amém? O sêmen, de um homem traz vida. Então, a semente, ela vai ser o quê?
né? Espiritualmente, ela vai ser gerada. Ela vem, ela precisa germinar, gerar, para trazer vida. Amém, queridas? Então, essa semente, ela caiu nos espinhos e ela foi sufocada. A parábola fala. Foi sufocada por causa das coisas. Então, Eva, o que Deus tinha para ela perdeu. Foi para um outro caminho, porque ela abraçou um evangelho falso. Não abraça um evangelho falso. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é que houve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Então, Eva fez o quê? Ela ficou preocupada. Nossa, será que ela está falando certo? Deve ser isso mesmo, hein? Olha, Deus falou, mas Ele não quer que a gente descubra tal coisa. Não. E às vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes eu coloquei a minha mente no dinheiro, no meu trabalho, na promoção que eu queria, que o meu marido ia ser mais promovido, e aí eu ia estar mais tranquila, que aí a gente podia pagar mais coisas, e a gente podia comprar mais, e a gente podia ter não sei do que mais, e aí não sei do que, porque eu preciso trabalhar, porque meus filhos precisam mais, meus filhos precisam disso. Não, eu trabalho porque eu também quero não sei o quê, porque não sei o quê, e nessa a gente vai indo. Deus falou isso para você? Se Ele não falou, você está perdendo tempo no evangelho falso. Amém? Se Deus não falou, sai disso. Sai disso. Amém, mulheres? Busque a direção de Deus para a sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento. A estratégia de Satanás hoje é destruir as famílias. Esses dias eu li até uma história lá. Duas mulheres, né, casaram e elas queriam ser mãe, mas elas não queriam procurar alguém, né, conseguir um sêmen lá. Elas chegaram para um amigo e falaram para ele: você não quer ser o pai dos nossos filhos? E aí ele, como ele era solteiro, ele falou: eu quero sim, não, a gente é amigo, tô bem, topou. E aí ele teve relação com uma lá e ela teve filho, e eles fizeram um acordo e o bebê nasceu. E eles já foram no cartório e está registrado. Ele é o pai e elas são a mãe. E o filho é dos 3. Então, essa criança, quantos avós ela tem? Tem os avós do lado de uma mãe, tem da outra e tem dele. Então, tem o dia que eles vão para a avó dessa, depois vai para casa dessa avó aqui, aí vai para casa dessa avó, tem a guarda compartilhada com essa avó, com aquela, com o pai. Tem um dia que o menino está no pai, aí o pai leva para a escola, outro dia é aquela lá, outro dia é a avó. Gente... o futuro, né? Amém? A gente vai perdendo tempo, as preocupações dessa vida. Nós vamos correndo atrás de um evangelho falso. Deus está trabalhando, permite o inverno quantas vezes, queridos? Eu falo: Senhor, a Sâmula gostava de bateria. Eu falava: Senhor, nós não temos condições de pagar a bateria para ela. Se o Senhor quer que ela toque bateria, o Senhor vai fazer aí. Porque eu não tenho, a gente vivia, né, no Senhor, e o salário era R$250. E a Sâmula aprendeu a tocar. Amém? A Sâmula aprendeu a tocar. O pastor William, a mesma coisa. Coisas que eu orava, e desde pequeno, esses dias de vez em quando eu tenho as coisas que eu escrevo, e esses dias eu peguei várias coisas que Deus foi fazendo, dos meus pedidos de oração. Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor tem isso, o Senhor vai fazer. Mas eu não vou sair da minha posição. Eu não vou perder tempo, porque o tempo é precioso. Eu decido olhar para ti. Amém? Foi fácil? Não foi. E até hoje, queridos, eu olho para a casa nossa lá, eu falo: Senhor, é o Senhor. É o Senhor. Porque nós mesmos. Aí alguns falam: pastor, para que uma casa tão grande? E eu lá sei. Eu também não sei. Eu só sei que Deus que quis assim. Amém? E está tudo bem. Porque Ele sabe que eu moro numa casa grande ou pequena. Aqui era 2 quartos pequenos, sala e cozinha. Então muitas coisas eu desfiz. E aí, né, você tenta se adequar. E eu me invento, né? E reinvento.
E está tudo bem. Porque Deus está no controle. E meus filhos aprenderam isso. Está aqui a pastora Sandra. Ela conhece o coração do marido dela e da Sâmela. Eles não são apegados a nada desta terra. Por quê? Porque nem eu, nem o pastor, queridos. Houve um momento na nossa vida, um momento de inverno, quando nós morávamos na igreja aqui no Álamos, um pouco antes de Deus nos mandar para permitir que nós fôssemos para Mato Grosso. E eu lembro, né? Havia dias difíceis, tá? A Luciana me socorria com sabão em pó, macarrão, molho, né? E aí vinha outro dar uma oferta, a mãe da minha sogra ia lá na sexta-feira, a gente ia limpar a igreja, eu, a Lu e outras. Aí ela lá fazia um bolo, fazia uma comida, levava um negócio, sempre. O Senhor cuidava. E eu lembro que a gente vinha para o recanto, a igreja tinha outra aqui no recanto, e nós íamos fazer intercessão de manhã, eu e o pastor. E eles ficavam dormindo porque eles estudavam depois. Então a gente vinha, mas para voltar tinha que pagar condução. E a gente voltava a pé para comprar o pão para nós tomarmos café. E estava tudo bem. Nós não chegávamos lá derrotados. Ai, meu Deus, mas o que é isso, Senhor? O Senhor mandou ele entregar o trabalho, né? Ele andava de carro e só trabalhava de gravata. Meu marido andava, né? As roupas, esses dias tinha um monte de gravata. Falei, amor, as gravatas lindas. Então era a camisa creme, com a gravata marrom, de florzinhas verdes, a calça marrom, o cinto marrom, o sapato marrom, o sapato vinho com a calça vinho, a camisa, o sapato azul com a camisa e a gravata vermelha com o azulzinho e o paletó. Quem conheceu ele, né? Era roupa de linho, todo aquele terno de linho, vinho, e o sapato não sei o quê. E ele todo cheiroso, perfumado. Ele continua, né? Cheiroso, perfumado. Não era não, vó? Todo elegante, todo podendo, né? Chegava, gerente, né? Auditor, e Deus falou, pode me dar tudo isso aí, que isso aí não é nada. Amém? E aí quem vai olhar, né? Fala, gente, não é possível que esse aí era aquele cara lá, mas é o Senhor. Amém, mulheres? É o Senhor. Nós não podemos pôr a confiança no dinheiro que você tem, na sua capacidade, na casa que você tem, o carro que você tem, e não sei do que, não sei o que foi. Olhe para o Senhor. O inverno, tempo de aperfeiçoamento. Porque você pode ter tudo isso e perder muito. Perder muito. E eu me lembro lá em Mato Grosso, né, nós também levantávamos na madrugada e íamos para a igreja orar. 3 vezes por semana, mais ou menos 5 da manhã, e lá era frio, gente. Pensa você indo para a igreja no frio. Aquele frio, glória a Deus. Mas amém. O Senhor estava nos aperfeiçoando. E quando chovia e o pastor saía, né, para fazer uma visita, uma coisa e outra, e aí só tinha um sapato, para o culto, para tudo, né? Porque os outros já tinham gasto. Então ele pegava, colocava uns papéis, colocava um saquinho plástico, colocava porque o sapato estava furado. Para poder fazer o que tinha que fazer. Ai, e eram nos barros, né? Ai, pastor, que horrível. Amém. Ele não chegava derrotado, chegava lá, ele começava a rir. Eu falei, eita, o homem que andava com o sapato bege, o sapato marrom, o sapato vinho, com a gravata tchan, amor? Ele dava risada, a gente brincava. Amém? Tirava aquele sapato, desencapava o plástico, o não sei o que lá, e depois botava uma meia, né? Se ajeitava, mas dia do culto estava lá alinhadinho. Amém, queridas? E nós não morremos, nós não botamos culpa no mundo, nós não ficamos, Deus, onde o Senhor está? Quem é o Senhor? Quantos você já andou com seu marido com sapato furado? E ontem não, foi quinta que os meninos estavam lá trabalhando ainda, e nós, à tarde, eu tinha ganho um pão da Leidinha, e eu coloquei no forno, né? E aí ele falou, eita, Marcelo, Jadson, lá em Mato Grosso, o pão na quarta-feira era mais barato. E ele ia mesmo, e buscava um sacão e trazia. Então, na quarta estava fresco. A gente comia feliz e contente, mas não podia comer muito. A mais, não podia passar, porque tinha na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, para comprar na quarta de novo, que isso era mais em conta. E aí a gente esquentava, sei lá como é que a gente fazia, nem lembro mais. E o café era chafé. E nós tomávamos muito felizes. Amém? Aquele chafé, aquele pãozinho que foi ficando, e glória a Deus, e está tudo certo. Mas eu não saí igual uma doida, batendo, caçando serviço.
Eu vou arrumar uma faxina, eu vou fazer não sei o quê. Não, não posso. Eu tenho que buscar alguma coisa que os meus filhos, coitados. Deus não mandou. No inverno, seja aperfeiçoada. Amém? Não corra igual uma louca. Não seja desesperada. Não entre num evangelho falso, aonde tem se falado aí na internet. Inverno, tempo de aperfeiçoamento, queridas. Tempo de aperfeiçoamento. Esteja atenta para aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que Ele está fazendo. Se a estação é inverno, né, não dá para você florescer por si mesma. Você está no inverno e você quer florescer. Mas você está no inverno. No inverno não dá para florescer. Não é para florescer. Você vai florescer outra estação. O inverno é inverno. É para você focar. A sua estação. Amém? Ela é uma estação que está no propósito de Deus. Se Deus fez o inverno, ele é inverno. Às vezes eu saio e eu estou com frio. Meu tênis, minha meia, né? E eu vejo a pessoa só de camiseta. Mas ela não é que ela não tem. Ela sai de camiseta, sai de shortinho, barriga de fora, né? Assim. Na rua eu falo, Jesus, tenha misericórdia. Assim. Ontem mesmo eu estava no ônibus e a moça com a blusinha de touca e tal, mas era aqui, era um cropped. E um tênis, a meia, não sei o que, a touca. Eu falei, Jesus, que negócio confuso é esse? Né? É inverno, filha, guarda essa barriga. Né? Guarda essas pernas. Não, a pessoa no inverno, ela quer outra. Não é, você não está no verão. Você está no inverno. Você está fora. As pessoas vão achar, que coisa ridícula. A pessoa está sem noção. Outros põem uma meia com chinelo, né? Já viu isso? Em branca, meia branca. Inverno, queridas, é a estação, está no propósito de Deus. Então fique nesse propósito, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que o inverno passa. Amém? O inverno passa. Nós estamos residindo temporariamente nessa estação. É temporário, mas não é fixo. Amém, mulheres? O inverno é um lugar de aperfeiçoamento, mas não é um lugar de residência. Ok? Se prepara, porque a primavera vai chegar, depois vem o verão, o outono, e depois o inverno virá novamente. Então, vamos com calma. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor sabe o que Ele está fazendo, tá? E Ele é o dono do tempo. Então, o que você vai ter que viver é inevitável. Então, viva olhando para o Senhor, em nome de Jesus. O Salmo 139, versículo 23 e 24, ele fala, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, né, os meus caminhos, vê se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, o salmista está colocando aqui, Senhor, tem alguma conduta minha que está, né, desonrando a Ti? Eu não quero mais isso. Então, queridas, neste inverno, que é um tempo para você se aperfeiçoar, busque do Senhor, se tem alguma conduta que está fora, e fale com Deus. Amém? Fala com Ele. Ele conhece você. E Ele sabe o que Ele quer liberar sobre a sua vida. Ele sabe. Meus invernos passaram rápido. Porque eu decidi olhar para o Senhor. Eu decidi eleger Ele como o Senhor da minha vida. Amém? Então eleja o Senhor como o Senhor da sua vida. Salmo 27, versículo 14, para nós encerrarmos. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é aquele que te fortalece no inverno. É aquele que dá vigor para você no inverno. Deus é aquele que dá sabedoria para você no inverno. E Ele restaura você. Então receba nesta noite sabedoria, vigor, restauração, em nome de Jesus. Levante a sua cabeça, olhe para o Senhor, confie nele. Amém? Não vá fazer pelas suas próprias mãos, porque Ele vai agir. Olhe para Ele, receba esse vigor do alto. Amém? Em nome de Jesus. Olhe
e veja o que Deus está falando para você. E confie. Salmo 27, versículo 14. É um versículo chave. Eu quero dizer para você que aquilo que Deus tem para você vai se cumprir. Depende de você. Seja fortalecida. Mesmo no inverno, mesmo que seja triste e difícil, Deus está cuidando de tudo. Salmo 27, versículo 14 diz: espera, pois, no Senhor. Anima-te, fortifique-se, e Ele vai fortalecer o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Vamos falar esse versículo? Salmo 27, 14, todos juntos. Espere no Senhor. Anime-se. Fala para a mulher que está do teu lado. Anime-se. Sorrindo. Anime-se. Celebre como a Simone. Glorificando a Deus, dando aleluia, né? Anime-se. E aí, fortifique-se o seu coração. Então, o nosso coração tem que ficar fortalecido. De que forma? Com a palavra. Espere, pois, no Senhor. Rafa, amém? Feche os seus olhos. Eu vou cantar só o refrãozinho dessa canção e nós já vamos orar. O Senhor tem para você coisas maravilhosas. Maravilhosas que eu digo, queridas, é uma paz que excede todo o seu entendimento. Maravilhosas que eu digo, é uma luz tão profunda em meio às trevas que você não vai se perder. Amém? Maravilhosa que eu digo, é uma alegria que por mais difícil que seja a situação, você está cheio, transbordando de alegria. Não é dinheiro. Tem dinheiro? Amém. Tem casa? Amém. Tem carro? Amém. Tem saúde? Amém. Mas se não tiver, amém. Porque o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não teve nada aqui. Porque Ele não fazia parte daqui. E nós não fazemos parte daqui. Amém? Nós estamos aqui só de passagem. Ok? Fecha os seus olhos. Nós vamos cantar essa canção, que é como uma oração. E você vai começar a falar com o Senhor. Se você já passou por um inverno e você acabou se perdendo, peça perdão para Ele. Se você agiu com as suas próprias mãos, você não pôs a confiança no Senhor, você não esperou nele, você não descansou nele, e você fez tudo o que não era para fazer. Começa a falar com o Senhor. Com os olhos fechados, amém? Tá saindo a sua voz aí? Rafa, quem está cuidando do som aí? Tá saindo? Quem está no som? Atenção. O sonoplasta fugiu. Continue no espírito. Aleluia. Olhos fechados, falando com o Senhor. Estou só e o choro parece querer chegar, um sentimento de temor. Como será o amanhã que eu não vejo e quer me
quando as feridas no meu coração não querem sarar e me atrapalham a visão, tuas promessas são tão grandes e as lutas querem me esmagar. Oh meu Deus, ajuda-me a avançar. Quando os sonhos se frustram ou parece não se realizar, quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é te adorar. Tua presença me aquieta a alma e me faz ninar como um bebê que não precisa se preocupar. A minha vida escondida em tuas mãos está. Oh meu Deus, em ti eu posso descansar. A esperança renasce e a certeza de que perto estás. Tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar. A esperança renasce e a certeza de que perto estás. Tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar. Pois tudo que eu sei é te adorar, Senhor Jesus. Pois tudo o que eu sei é te adorar. Pois tudo que eu sei é te adorar, é te adorar. Que não falte nos teus lábios, que não falte nos teus lábios uma palavra de adoração, uma palavra de gratidão, uma palavra de exaltação ao Senhor. Que você seja renovada, que você seja fortalecida, que o seu coração se alegre na presença do Senhor e que você possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Que a esperança no seu coração renasça nesta noite através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O Senhor é por você, o Senhor é com você. Amém, queridas? Ele renova a sua vida, a sua mente, a sua fé nesta noite, e que você possa ser mais do que vencedora, que você possa vencer esse mês que está terminando, e o mês de agosto, amanhã, pertence a Ele, e que você possa sair daqui de uma forma poderosa, explodindo na força e no poder do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida.